Daqui a pouquinho a gente vai falar bastante também sobre o que aconteceu na Inglaterra, na Copa da Liga Inglesa. Mas antes, Tati, traz pra gente também a situação de outro brasileiro aí no Real Madrid, o Endrick, né? Vai ser emprestado, não vai? Que essa novela também já tá ganhando força. A gente já trouxe que realmente a decisão do empréstimo, pelo que o Endrick tem visto em relação ao que ele tem sido utilizado, no caso, nada. São 8 jogos consecutivos do Endrick sem nenhum tipo de minuto, desde que ele voltou a estar à disposição. No último clássico, chamou a atenção que depois que o jogo termina, o Endrick vai para o campo para poder fazer os exercícios dos jogadores que não disputaram nenhum minuto. E aí tem alguns torcedores mandando apoio para ele e tal, para continuar, mas a situação é realmente complicada. A gente já trouxe a informação de que a decisão do staff do Endrick é buscar um clube para que ele possa ser emprestado logo que a janela de transferências em janeiro abrir. E nesse momento, o projeto que mais atrai o staff do Endrick e o próprio jogador é o do Lyon, da França, que é um clube da parte de cima da tabela do campeonato francês, que tem possibilidade do Endrick jogar e que é um clube que tem certa visibilidade também, porque também é outro ponto, ele quer jogar, ele quer ter minutagem, ele quer estar num lugar onde ele seja visto, né? Porque assim, a gente não vê o Endrick jogando há muito tempo, então ele precisa realmente ir atrás dessa constância e nesse momento o clube que sai favorito para ser o novo destino do Endrick em janeiro é o Lyon, mas vamos ver, porque isso ainda a gente vai precisar esperar mais um pouco, porque a janela só abre em janeiro, mas a ideia é negociar antes tudo para quando a janela abrir, o Endrick já poder fazer esse movimento e já poder começar a jogar. Eu tô curiosa, Gil, para ver se em algum momento, em algum jogo, a gente vai ver o Endrick jogando com o Xabi Alonso, porque até agora a gente simplesmente não viu o Endrick. E talvez essa encaminhar já o empréstimo seja algo que também vai condicionar ele não ser utilizado, né? Porque vai acabar ficando fora também dos planos. Você acha, Fred, que é uma boa escolha o Lyon por empréstimo? O Lyon, até onde eu vi, joga com um centroavante, né? Que é o Malik Fofana, que tem 20 anos de idade, marcou 2 gols apenas nesse começo de temporada. Então, é uma competição muito pau a pau ali pro Endrick, né? É diferente, por exemplo, se ele chegar num clube que tem um centroavante mais consolidado, e aí teria um caminho um pouco mais distante para ele buscar essa minutagem que ele tá morrendo de sede, né? O Endrick Uhum. precisa jogar, precisa entrar em campo, senão ele não estará na Copa do Mundo ou nem na conversa para a lista da Copa do Mundo, né? Já acho que ele fez uma aposta compreensível, porém ruim, de ter ficado no Real Madrid nessa temporada. Tá bem claro que ele está atrás do Gonçalo Garcia, na cabeça do Xabi Alonso, para essa reserva do Mbappé. Então ele já perdeu muito provavelmente a primeira metade, né? A não ser que algo mude ou por ordem física de lesão de alguém para ele pular a fila, ou a cabeça do Xabi Alonso mude para ele ter alguma minutagem daqui até janeiro, mas não parece provável. Então ele vai ter perdido 6 meses e vai ter que compensar nos 6 meses seguintes. Então é o quinto colocado da Ligue 1, né? Está na Europa League, é o Paulo Fonseca, o treinador. Enfim, imagino que seja um destino ok, mas sigo aqui achando que seria interessante pôr o Endrick vir para o Tottenham, né? Ninguém do Tottenham me falou que está afim do Endrick. Eu espero que possa ser um interesse possível, porque eu vejo uma abertura ali interessante, porque com exceção do Mohamed Kudus, não tem ninguém no trio ofensivo ali do Tottenham, ou seja, o centro e a ponta esquerda estão abertos, que são duas Mas posições. você não acha mais difícil a adaptação na Premier League? Talvez seja, talvez na Ligue 1 ele tenha um pouco mais de facilidade, mas eu não sei até que ponto na Ligue 1, jogando pelo Lyon, você tem uma capacidade maior de oportunidades, de chances criadas, ou jogando a Premier League pelo Tottenham, né? Mas como o Tottenham está vindo da minha cabeça, não é É. de nenhuma informação, eu Uhum. vou tratar com a informação que a gente tem via Tati, que é o Lyon me parece ser tem um caminho ali para o Endrick chegar como titular. Eu acho que no Tottenham é o que você falou, né? Ele ganharia mais holofotes e teria sua chance, caso fosse utilizado e fosse bem, potencializado para tentar uma vaga na seleção brasileira. Ele teria 5 meses para mostrar do que ele é capaz. Mas o risco, na minha opinião, é um pouquinho maior pela adaptação e pelo que a gente sabe de Premier League ter um pouco menos de espaço para jogar. Acho que ele sofreria um pouquinho mais com a adaptação
No Lyon, acredito que ele terá boas chances, porque o Paulo Fonseca tem alternado bastante em relação a centroavante, tem feito, inclusive, algumas adaptações. O Pavel Sulst tem sido utilizado também como centroavante, é o artilheiro do time, mas ele é melhor jogando como um segundo atacante, ou seja, poderia ser utilizado junto com o Endrick. O Fofana é um jogador que também pode ser utilizado como ponta esquerda. Então, assim, E tem o nada disso Satriano, né? O impede pessoal do chat tá lembrando que tem o uruguaio que é mais que vezes não tá titular como bem, centroavante, que não tá bem. que teve, que teve oportunidades e não foi bem. Então, assim, eu acho que o encaixe dele é mais possível, como é um time também, como você ressaltou, que disputa a Liga Europa, geralmente roda mais o elenco, porque tá brigando ali nas primeiras posições da Liga 1. Então, para mim, é um lugar que ele realmente teria minutos e teria oportunidades. E é claro que o fato do Paulo Fonseca ser português, em relação à língua, facilita bastante, né? Então, acho que, assim, é uma decisão um pouquinho mais segura para tentar uma coisa que eu acho um pouco difícil. Em 5 meses ele mostrar que tá qualificado para é Eu difícil, não né? acho. Eu não acho Você que não seja acha? tão difícil. Primeiro, porque eu acho que o contexto da Ligue 1, o Endrick é um jogador muito físico. E a Ligue 1 é uma liga bastante física, né? E eu acho que dentro desse contexto de precisar jogar com o corpo e tal, ele vai se dar bem dentro desse, porque é um estilo de jogo do Endrick, né? Ele é um cara forte, que tem essa característica. Os jogadores do Real Madrid sempre falam, para derrubar o Endrick no treino é impossível, assim, porque ele realmente é muito forte. Eu acho que isso é uma característica, o fato de não ter um cara dono da posição, eu acho que se ele tem regularidade de minutos, eu acho que ele vai acabar sendo dono da posição, porque ele tá com uma fome absurda, então o lugar que o Endrick chegar, ele vai dar 200%. E depois, eu ainda tenho a sensação de que os camisas 9 da seleção oscilam demais. A gente não consegue ter um cara que briga pela posição com uma regularidade na temporada suficiente para a gente dizer ninguém tira a vaga desse cara. Eu acho, por exemplo, que nos últimos tempos o Matheus Cunha está ganhando muitas papeletas e possibilidades de estar na Copa do Mundo, mas justamente pelo contrário, por ele ser um jogador que pode fazer muito mais do que ser um centroavante. Mas os jogadores que têm essa função única de ser centroavante, eu não vejo ninguém ainda que conseguiu realmente carimbar o passaporte fazendo meses regulares, né? O João Pedro começou muito bem, a gente tem essa dúvida eterna do Richarlison, porque o Ancelotti conta muito com o Richarlison. Os jogadores que estão no futebol brasileiro agora vão ter um problema, que é o futebol brasileiro vai parar por um tempo, depois eles têm que voltar de férias e recuperar. Então eu acho que, por mais que a gente tenha várias possibilidades, a gente ainda não tem um cara que seja o cara. E o Endrick tendo minutos e constância, eu acho que ele pode ainda entrar nessa briga. Então, eu acho que o É. projeto Lyon entra muito nessa conta por tudo isso, assim. Por eu acho que ele conseguir fisicamente se adaptar, por ele estar com muita vontade, por ele não ter um cara que seja o titular e ele tenha que brigar, né, assim, por poucos minutos. Cara, eu acho que ainda dá. Eu acho que ainda dá. Eu acho que não é impossível. Eu não descartaria. Eu também não, mas é muito ruim que ele tenha perdido esse tempo todo, né? Assim, era para ele já estar no Lyon, ou sabe, sei lá onde, com minutos, com gols, com o que imagino que naturalmente o Endrick produziria, porque a evidência que a gente tem dele dentro de campo no Real Madrid é um cara que entra e consegue deixar a própria marca, né? E ele não tá entrando em campo, então é muito ruim ficar nesse Endrick hipotético, né? Então, tomara que a gente tenha o Endrick da realidade a partir de janeiro para poder, pelo menos, trazer ele para essa conversa com alguma evidência recente e não o que a gente lembra do Endrick em abril. É incrível que tem muita gente que critica as decisões ali do Endrick de ir pro Real Madrid e tudo, só que em vários momentos foi difícil prever o que aconteceria com ele, porque ele foi contratado antes do Mbappé, né? Ele chega junto com o Mbappé, mas ele é contratado antes. É que ele não vai antes porque ele precisa fazer 18 anos. Aí tem a surpresa dele se lesionar e o Gonçalo ir muito bem. Então acho que até esse ponto surpreende, mas talvez daria para prever ali no mês de agosto, né? O que ele passaria com o Xabi. Mas eu tenho minhas dúvidas, viu? Se daria realmente para Eu não prever, sei do também que. se daria, Gil, para prever assim, porque É. nós estamos sendo pegos de surpresa com algumas formas de gestão do Xabi, né?
A gente não sabia que ele ia fazer dessa forma como ele está fazendo, algumas gestões que ele está decidindo gerir o elenco de certa forma, né? O caso do Endrick, para mim, ele é muito chamativo, porque nós não estamos falando de um jogador, por exemplo, que chegou de um clube no qual a gente não tenha visto quase nada e vai ter que tentar porque mostrou num mundial sub alguma coisa que pode... Não, a gente tá falando de um jogador que foi uma aposta alta do Real Madrid para trazer como um futuro camisa 9 para muitos anos. Então, o contexto da gestão dessa temporada do Endrick, o contexto da gestão do Valverde, o contexto da gestão do Vinícius Júnior, o contexto de algumas gestões que estão por vir, eu achava muito difícil realmente prever o que está acontecendo em termos dessa gestão com o Xabi Alonso, assim. Talvez se pudesse ter uma ideia depois do Mundial de Clubes em relação ao Gonçalo, mas o Gonçalo também não é que esteja jogando absurdamente um monte, né? Porque o início de temporada do Mbappé não tem como fazer ele entrar no rodízio, né? Pelo menos de momento. Vamos ver como é que vai ser janeiro, por exemplo, que costuma ser um mês com muitas competições, jogos a cada 3 dias, muitas viagens. Mas aí o Endrick já vai ter tomado a decisão de ir para um lugar onde olhem mais para ele do que estão olhando agora, né? Eu vou respeitosamente discordar que não dava para ver, porque, assim, independentemente do Gonçalo e da gestão do Xabi, ele já seria reserva, naturalmente, com toda razão, de um jogador que raramente se lesiona e que quer jogar todos os jogos, que é o Mbappé. Então, isso já estava dado na temporada passada. Depois que ele foi contratado, a ordem é essa aí. Ele não sabia que teria Mbappé, teve Mbappé, ele teve uma minutagem até boa para uma primeira temporada, mas já sabia-se que ele seria reserva de um cara que raramente não joga e com o Xabi raramente é substituído. Então já não era um cenário ideal para a Copa do Mundo, para um jovem que precisa entrar em campo. É claro que ficou ainda pior, né? Ele não entrar nem quando tem algum espaço e vai o Gonçalo Garcia, é muito ruim. Mas eu acho que já seria, olhando de maneira muito específica para a Copa, tá? Não para Real Madrid, para o Endrick já era uma realidade em agosto, possível de ser previsível dele ter que procurar um novo clube, não procurou e agora vai ter que procurar em janeiro.